Olá, muito boa noite. Está no ar o programa doc.com desta semana. No programa de hoje você vai ver uma entrevista com o diretor comercial da CPG, Rafael Lisieri. Vai falar para a gente a respeito das ações da CPG para o fornecimento, para a prestação de serviços aos associados então da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa. Também vamos abordar a questão dos grandes devedores de Ponta Grossa. 9 empresas devem 24 milhões aos cofres públicos, vão ser acionadas aí, vão ser protestadas e depois acionadas judicialmente, caso não quitem, para que esse dinheiro retorne aos cofres públicos. Você vai saber como foi essa atitude da Prefeitura de Ponta Grossa em acionar essas empresas na Justiça e também uma entrevista com o secretário de Negócios Jurídicos, o secretário Josué Correia Fernandes, falando sobre esse assunto. Você também vai conferir informações a respeito da previsão orçamentária de Ponta Grossa para 2014. 580 milhões de reais é a previsão do orçamento de Ponta Grossa para o ano que vem. Portanto, mais aí de R$500 bilhão que vão estar aí disponíveis à administração municipal para o ano que vem. Você vai ver isso e muito mais no programa de hoje, aqui no programa doc.com. Portanto, a gente vai para um rápido intervalo, na sequência a gente volta. É um instante só, doc.com, você bem informado. Destaques da semana. O programa doc.com está de volta no bloco dos destaques dessa semana. Semana em que finalmente a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa tomou uma atitude em relação aos grandes devedores de impostos aqui da nossa cidade. Há muito tempo, uma situação envolvendo 9 empresas com o CNPJ aqui em Ponta Grossa, empresas essas que juntas devem mais de 24 milhões de reais aos cofres da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. Dinheiro esse que, só para fazer um comparativo, daria para fazer a manutenção de um dos principais hospitais aqui de Ponta Grossa, que é o Hospital da Criança, que atende ali mensalmente várias dezenas, centenas de crianças aqui da nossa cidade. Poderia-se então, com esse valor aí de 24 milhões, fazer a manutenção por um ano, 12 meses desse hospital. Esse valor, a Prefeitura chegou a essa decisão de realmente apresentar aí a cobrança nos cartórios aí de cobrança aqui da nossa cidade, que vai acontecer na próxima terça-feira. Portanto, dia 1º de outubro vai ser aí a data em que a Prefeitura esses devedores vão ser acionados, ou eles pagam, ou então a Prefeitura vai entrar na Justiça mesmo para cobrar essa pendência, essa dívida que essas empresas têm com o município de Ponta Grossa, que, em síntese, ela prejudica lá o contribuinte, quem paga aí seus impostos todos em dia, faz o seu esforço para pagar seu IPTU, o seu ISS, enfim, todos os impostos que envolvem aí a nível municipal. Essas empresas, portanto, não recolheram nos últimos tempos esses impostos, e uma conversa com o secretário aí de Negócios Jurídicos, o Josué Correia Fernandes, falava que essa situação ela não vem de hoje, não foi nesse ano, ou não foi nem do ano passado para cá, ela vem uma bola de neve aí que faz muito tempo, e ficou realmente a pergunta: por que não se foi feito, não se tomou essa atitude antes? Anteriormente, na gestão passada, por que não se fez, por que não se acionou, por que não se levou? E essa questão também envolve
deixa outra dúvida no ar. Aí quem são essas novas empresas, né? Eu escrevi no blog do doc.com nessa semana que o povo quer saber, realmente tem nos procurado, né? Quem são? Olha, você não pode divulgar, mas você sabe quem é. A gente vê uma curiosidade para saber quem está deixando de recolher impostos e são pessoas jurídicas, né? São empresas que realmente têm renome aqui na nossa cidade, mas que estão aí com pendência e, logicamente, é uma coisa que a gente não pode crucificar, não sabe os motivos que levaram a esse não recolhimento, mas, de toda forma, vai ter aí que pagar, né? E esse pagamento agora, a partir do momento que vai ser protestado, ou esse pagamento ocorre à vista, né? Vai derramar ali tostão por tostão, ou seja, real por real, né? Paga à vista, ou então vai ser acionado judicialmente, e nesse acionamento os próprios bens dessas empresas, né? Elas podem ser penhorados aí para reverter em recursos aí para os cofres públicos para pagar essa dívida milionária aí dessas 9 empresas. Portanto, logicamente, aí a gente supõe aí que muito mais de 1 milhão aí por empresa, já que são 9. A gente vai ver uma matéria realizada pela TV Educativa em relação a uma entrevista com o secretário Josué Correia Fernandes. Ele fala a respeito dessa situação dos maiores devedores de Ponta Grossa. Vamos conferir. Apenas 9 pessoas jurídicas devem 24 milhões de reais em impostos e taxas em Ponta Grossa. Para ter uma ideia, o montante seria suficiente para manter o Hospital da Criança por 1 ano. Agora, esses devedores serão cobrados. Chamados para conversar, eles já foram várias vezes, né? E como em função do montante, que é expressivo, e até do pequeno número, né, desses grandes devedores, então a determinação que nós temos é de primeiro mandar para o cartório de protesto, que é a primeira chance deles pagarem, né? Protesto, o cartório vai intimá-los, vai decorrer um certo prazo lá, que é meio exíguo, mas que é o prazo da lei, e para eles pagarem. Se não pagarem, a certidão de dívida ativa, que é o título executivo do município, vai ser protestada e volta para a prefeitura fazer a execução judicial com penhora de bens. As dívidas dessas empresas foram sendo acumuladas ao longo dos anos e englobam diferentes tributos. O ISS, né, o Imposto sobre Serviço, e o IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano. Além disso, pode ter alguma taxa, né, pode ter uma renovação do alvará, mas basicamente é o IPTU e o ISS. Como todos os devedores já foram chamados para conversar, a partir de agora será feita a cobrança. A determinação é que seja começado a partir do dia 1º de outubro. E nós estamos já com as certidões de dívida ativa em mãos, né? Daí isso aí tem que ser distribuído, porque são 2 cartórios de protesto, tem que ser levado ao distribuidor do fórum, uma vai para um, outra vai para outro. E a gente vai, daí na sequência, se não houver o pagamento, ajuizar a execução. Muito bem, como você pôde conferir aí na reportagem da TV Educativa aqui de Ponta Grossa, numa entrevista com o secretário Josué Correia Fernandes, ele explicando, né, os motivos aí e o procedimento para essa cobrança. Agora, numa conversa com o secretário, ele falava que a prefeitura preferiu resguardar, neste momento, os nomes das empresas. Porém, com base na Lei de Acesso à Informação, lei que aí obriga as prefeituras a disponibilizar na internet, a fornecer todo tipo de informação pública para os cidadãos. Qualquer cidadão pontagrossense, você que está aí na sua casa, se quiser fazer um ofício à prefeitura, indagando aí quem são esses devedores, a prefeitura deve, né, é obrigada a fornecer esses dados. Algumas autoridades políticas já estão se articulando nesse sentido. Um deles aí foi anunciado ainda ontem, o deputado federal Sandro Alex, que é irmão do prefeito Marcelo Rangel. O deputado federal vai entrar com um ofício solicitando aí a lista dos 9, a lista dos 9 maiores devedores aqui em Ponta Grossa, e também aí o vereador Jorge Luz de Oliveira, que é o líder do governo na Câmara Municipal, vai articular junto aos demais vereadores da base um ofício
que deveria ser levado ainda hoje, até o final da tarde de hoje. O vereador gostaria de estar protocolando isso na prefeitura, para que no máximo aí na metade da semana que vem essa lista estar disponível aí, ser divulgada, amplamente divulgada, não realmente para tentar denegrir essa ou aquela empresa, até porque a gente sabe de rumores das empresas que constam nessa lista, mas pelo fato sim das pessoas saberem que muitos recursos que poderiam estar entrando aí para a saúde, para a educação, enfim, para uma série de outras áreas, elas não entram porque existem empresas que realmente não pagam os seus impostos aqui em Ponta Grossa, e é um direito do cidadão que paga seu imposto em dia saber quem são elas. Portanto, os ofícios vão estar sendo protocolados na Prefeitura de Ponta Grossa. Muito provavelmente no programa da semana que vem nós vamos estar mostrando aqui aí quem são essas 9 empresas, e no decorrer da semana você vai poder ver essa relação no blog do doc.com, no www.blogdodoc.com, onde a gente vai estar também divulgando assim que fique pública essa informação. A gente vai para um rápido intervalo, na sequência a gente volta falando de outros assuntos que movimentaram, que renderam notícia aqui em Ponta Grossa durante esta semana, como é o caso aí da audiência pública realizada nesta sexta-feira na Câmara Municipal, que apresentou aí a previsão do orçamento para o município no valor de 580 milhões de reais. Portanto, não saia daí, você vai ver tudo o que aconteceu aí na Câmara Municipal e que envolve o orçamento de Ponta Grossa para 2014. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. O programa Doc.com está de volta falando a respeito da previsão financeira de Ponta Grossa para o ano que vem. Nesta sexta-feira, na Câmara Municipal, o secretário de Gestão Financeira, Odailton Souza, esteve apresentando aí o balanço do último quadrimestre aqui em Ponta Grossa e também apresentando o projeto do orçamento do ano que vem, a LOA, Lei Orçamentária Anual, que prevê aí um orçamento de 580 milhões de reais, entre 578 e 580 milhões de reais aqui em Ponta Grossa, praticamente aí 50 milhões a mais da previsão orçamentária para este ano, que ficou na casa dos 527 milhões. Há também uma diferença entre o que foi programado na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A previsão, a expectativa era de 521 milhões de reais. Agora, na LOA, que é o projeto final, que vai para apreciação dos vereadores em relação ao orçamento, existe essa previsão de 580. É que só para explicar como que funciona, os projetos que se tem aí visando empréstimos, financiamentos para o município, na LDO ela não entra, agora na LOA ela entrou, por isso aí elevou ao patamar aí de 580 milhões para o ano que vem, lembrando que é o primeiro orçamento realizado pela administração Marcelo Rangel, tendo em vista que o prefeito assumiu neste ano com o orçamento que foi feito pela gestão passada do ex-prefeito Pedro Vosgrau Filho. Portanto, agora a atual administração ela direciona aí os recursos aonde considera ser mais necessário. Também é preciso registrar que houve um superávit nesse quadrimestre, acumulado aí desde o início do ano, de mais de 50 milhões de reais. Dinheiro esse que vai servir certamente aí para fazer a complementação de investimentos na saúde, que o orçamento, a lei de responsabilidade fiscal prevê aí 25% do orçamento para a saúde, deve servir então para fazer esse complemento, também para a educação
que prevê, desculpa, a educação sim, 25%, a saúde é 15%. Então a saúde, o percentual do investimento para chegar a esses 15% e o percentual da educação para chegar aos 25% e também aí para pagar a folha de pagamento da prefeitura, 13º salário e tudo mais, ficar em dia com as contas. Segundo o secretário Odailton, as coisas estão agora no momento de manutenção para encerrar o ano bem aí com todas as contas em dia. Outro destaque desta semana foi a visita do presidente estadual do CREA, do Conselho Regional aí de Engenharia e Agronomia, que esteve em Ponta Grossa, o Joel Krieger. Ele veio a fazer uma visita realmente aí ao escritório regional do CREA e aproveitou para fazer alguns apontamentos também, algumas sugestões aqui para Ponta Grossa, tendo em vista que o CREA representa aí o órgão que rege aí também a parte de engenharia e agronomia. Vamos ver uma rápida entrevista que foi feita com ele pelo pessoal da TV Educativa, foi feita com ele falando a respeito desses apontamentos e dessa visita aqui em Ponta Grossa. Vamos ver. A direção do CREA Paranaense teve uma agenda cheia hoje em Ponta Grossa. Sobre esse assunto, eu converso agora com o presidente, Joel Krieger. Joel, por onde vocês passaram hoje aqui? Nós passamos na prefeitura, inicialmente pela manhã, nós visitamos o secretário de Planejamento e presidente do IPLAN, discutimos questões de políticas públicas e de que forma o CREA e as nossas entidades de classe aqui de Ponta Grossa, a nossa Associação de Engenheiros e Arquitetos e a nossa Associação de Engenheiros e Agrônomos podem colaborar com a questão das políticas públicas do município. Também visitamos o reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa. A universidade já é parceira do CREA Paraná, nós temos alguns projetos em comum. Nós estamos, por exemplo, agora editando uma revista científica e que a universidade nos deu uma assessoria técnica para a elaboração da revista. E o reitor tem uma particularidade, porque ele é engenheiro civil, então também foi uma visita de cortesia ao engenheiro civil que assumiu a reitoria. Essa visita, ela é uma visita de rotina nas regionais do CREA? Nós fazemos essa visita de rotina em todas as regionais do CREA, nós temos 8 regionais no estado, e nós sempre procuramos aprofundar a nossa relação com as entidades de classe. Então nós também tivemos oportunidade de fazer reuniões com as entidades de classe, com os diretores, com os profissionais, para discutir as questões internas do CREA, a nossa relação com as entidades de classe, as nossas ações fiscalizatórias, sempre acompanhado dos nossos conselheiros, dos nossos inspetores aqui da regional. Presidente, vamos falar um pouco sobre essa relação do CREA com as políticas públicas, né? Nós temos uma preocupação grande com as políticas públicas. Por quê? Porque as nossas profissões, os nossos profissionais estão preocupados com a qualidade de vida de toda a população. E essas políticas públicas vão, logicamente, beneficiar toda a população. Então, as questões de mobilidade urbana, as questões de saneamento, as questões de meio ambiente, por exemplo, são atividades que nós estamos envolvidos diretamente. Nós, os profissionais, nós, o Conselho, e nós, as entidades de classe. Então, nós procuramos sempre debater com toda as cidades do estado do Paraná essas questões. Aqui em Ponta Grossa, na visita de hoje, um dos temas que mais permeou o debate foi a questão da mobilidade urbana, os problemas de mobilidade urbana que nós estamos tendo hoje aqui na cidade de Ponta Grossa. Muito obrigada pelas informações. Priscila Zambolim para o Jornal da Educativa. Muito bem, você viu a entrevista feita com o Joel Krieger, que é o presidente estadual do CREA Paraná, e falando aí a respeito também da confiança depositada pelas entidades de classe aí, que representam engenheiros e agrônomos, que depositam uma confiança aí no IPLAN, o Instituto de Planejamento de Ponta Grossa, que foi relançado neste mês e tem a difícil missão também, porém importante, que é realmente pensar Ponta Grossa aí a longo prazo, né? E longo prazo, quando a gente fala, é coisa de 40, 50 anos. Como queremos ver aí Ponta Grossa daqui a 50 anos? Certamente muita coisa há para se fazer, e o CREA aí indicando também a preocupação com a mobilidade urbana, né? Que é
um problema aí que em todas as cidades acaba existindo, né? Aqui em Ponta Grossa, por não ser numa cidade planejada, com ruas largas, né? Pelo contrário, Ponta Grossa foi crescendo, né? As suas ruas aí não tem como aumentar, expandir, então é preciso aí pensar alternativas para comportar aí o desenvolvimento da cidade, principalmente agora com a atração de novas indústrias. Certamente vai aumentar a população de Ponta Grossa, aumentar o número de veículos, a frota que já é um carro para cada 2 pessoas aqui em Ponta Grossa. Então, você excluindo aí que crianças aí, né, crianças e adolescentes que não dirigem, também a população mais idosa, né, praticamente aí um carro, né, para cada pessoa aí ativa no município de Ponta Grossa. Então, isso tende a aumentar cada vez mais. Ponta Grossa precisa realmente pensar no futuro e pensar com ações aí. O IPLAN está aí para isso. Outra questão que a gente tem que destacar foi o convênio firmado aí, né, através do PAC 2, né, do governo federal, para que Ponta Grossa receba perto de 70 milhões de reais para melhorar a sua estrutura de fornecimento de água e também de rede de esgoto, através aí da Sanepar, a empresa de saneamento. É um valor significativo e que tende realmente a dar um suporte maior a Ponta Grossa, uma cidade grande, uma cidade aí, uma das principais, caminha para ser a principal cidade do interior do Paraná e realmente carece de investimentos em infraestrutura para que esse crescimento, como a gente tem falado, esse crescimento aconteça de forma equilibrada, de forma ordenada. Bem, esses foram os destaques desse bloco, né, os destaques dessa semana. Vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com uma entrevista com o diretor comercial da CPG, Rafael Lisieri. Vai falar para a gente a respeito dos convênios firmados aí da CPG para a área de saúde, aí para esses associados da Associação Comercial, Industrial e Empresarial aqui de Ponta Grossa. Também vamos falar um pouco mais a respeito de como a CPG se prepara para receber essas grandes empresas e grandes indústrias satélites e novas empresas que vão se instalar em Ponta Grossa neste novo boom industrial por qual a cidade passa. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Entrevista. Programa Doc.com, agora para uma conversa com o gerente comercial da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, a CPG, Rafael Lisieri. Boa noite, Rafael. Boa noite, Eduardo, e a todos que nos assistem essa noite. Pois é, Rafael, essa semana aí uma boa notícia para os associados da CPG que estão envolvendo plano de saúde, que hoje em dia aí todo mundo e todas as pessoas necessitam, né, de uma forma ou de outra, recorrer aos serviços de saúde. Nada melhor do que ter um plano de saúde. Como que foi esse trabalho, essa parceria para garantir, né, para os associados da CPG que forneçam isso para os seus empregados? Ótimo. Eduardo, na realidade nós fizemos, então aí agora renovamos o contrato que nós temos com a Unimed, né, a cooperativa dos médicos. Já é um contrato antigo que nós tínhamos já desde pelo menos 2005, né? E ele apresenta aí, obviamente, uma série de benefícios para aquelas empresas que são associadas à associação comercial. E nós estamos falando, obviamente, de um desconto aí aproximadamente de 34%, né, em relação ao mesmo plano buscando na própria cooperativa da Unimed. Essa foi a primeira renovação que nós fizemos.
a primeira assinatura de contrato que fizemos essa semana. E a segunda também nós assinamos aí com o pessoal da Seguros Unimed, que aí nós não só falando do plano de saúde, mas também da cobertura do seguro de vida para os funcionários, né? Isso nós assinamos na segunda-feira e é uma plataforma que visa atender não só os associados, mas também aqueles que não são associados, que podem fazer parte da associação comercial no futuro. Sim, e essa questão que envolve essa parceria, ela se dá muito pelo volume de associados também que consta na CPG. Isso, exatamente. Esse é um diferencial que nós conseguimos de uma maneira fantástica, na realidade, porque uma empresa buscando, se ela for direto numa seguradora hoje, buscar uma cobertura de seguro de vida, ela vai entrar numa política comercial que a seguradora tem hoje, né? Através da associação comercial, a Seguros Unimed enxergou não só a entidade, mas pelo menos quase 3 mil associados que estão debaixo desse guarda-chuva. E, obviamente, em se tratando de volume, nós conseguimos aí uma taxa média hoje bem em conta para fornecer os seguros para as empresas. E aí nós estamos falando também de algo aproximadamente de 30%, que chega até 40% na redução da fatura de seguros para aquelas empresas que têm hoje já um seguro contratado, né? Muitas vezes até por força de convenção ou enfim. E a procura é grande por esse serviço? Principalmente aquelas empresas da área de construção civil, transportadoras, em que a convenção trabalhista já obriga. O seguro. Pelo risco maior. Pelo risco maior, justamente. O próprio risco da atividade já faz com que a empresa seja obrigada por força de convenção. Então, por que não economizar, né? Quando nós falamos de seguro de vida, cobertura, na realidade, nós temos 2 fatores envolvidos. Um deles é a cobertura em si, né? Então, independente de ser seguradora A, seguradora B ou C, nós estamos falando de uma cobertura, seja 20, 30, 40, 100 mil reais de capital segurado, é esse 100 mil reais de capital segurado que vai ser entregue no pagamento da apólice, né? Então, por que não pagar uma fatura de seguro mais barata, né? Esse é o primeiro ponto envolvido. O segundo é o próprio atendimento mesmo, né? Nada melhor do que você, diferente de se fazer um seguro hoje no banco, né? Que é muito comum, você muitas vezes fica refém ali do gerente da conta, e a gente sabe que o gerente de conta naturalmente nunca pode atender. Ou nunca pode te atender, ou ele está ali cumprindo uma meta comercial. Sim. Poucas vezes está preocupado em atender a empresa de uma maneira efetiva mesmo, né? Quer dizer, no momento de um sinistro, né? Quando o empresário vai fazer que é a hora que a gente mais precisa nesse caso, vai ligar para o gerente do banco, às vezes ele está lá na praia ou está com a família, fica um pouco, final de semana fica um pouco difícil, né? Através da associação comercial nós temos uma corretora de seguros. Isso eu queria perguntar. Vocês fazem toda essa prestação de serviço através de corretores. Exatamente, exatamente. Então aí vale justamente esse detalhe. Não são os funcionários da associação comercial que vão fazer o atendimento disso, né? Nós temos essa parceria, mas temos uma corretora de seguros que está atrelado para que o corretor faça o atendimento dessa apólice. Do ponto de vista de movimentação, entrada e saída de funcionários, nós estamos muito bem servidos nesse sentido. Isso facilita bastante, né? Porque o que o empresário procura hoje também, logicamente, a gente ter um bom serviço e pagar por um serviço que realmente dê retorno, é a comodidade também, né? Porque o tempo hoje é o que está mais escasso, né? Acho que em todas esse avanço até da comunicação, né? Antes a gente saía não é muito da minha época, mas o pessoal saía do escritório e ficava incomunicável, né? Só tinha o telefone fixo lá, né? E não tinha. Agora com o celular, às vezes muitas pessoas têm 2 celulares até para dar conta ali, né? Um pessoal, um empresarial, né? Mas enfim, esse tempo que o empresário busca, né? Contratando serviços e pessoas que possam estar colaborando, né? Através desses serviços, e a SPG presta esse atendimento. Com certeza. Nada melhor do que você ter o celular do teu corretor de seguros. É verdade. Nada melhor, porque no momento de um sinistro você já sabe a quem recorrer e de uma maneira muito mais rápida, né? Como você mesmo comentou, o tempo hoje é escasso, né? Então, justamente por entender isso, que nós vinculamos aí uma corretora de seguros, justamente para poder atender o associado no momento que ele mais precisa, nesse caso de um sinistro que possa ocorrer com o funcionário. Quando nós estamos falando disso, nós estamos falando de famílias que estão envolvidas, né? Então, o pagamento de uma apólice, do prêmio de uma apólice, nesse momento faz toda a diferença. Então, que venha
com uma velocidade, né? É verdade. E onde que entra o Instituto Mundo Melhor nessa parceria? Ótimo. O Instituto Mundo Melhor também é um grande parceiro comercial da associação hoje. Já nos atende no braço social do trabalho da associação. O nosso cerne, o atendimento da CPG hoje, o nosso principal foco é na classe empresarial, né? Mas nós não podemos deixar a questão social de lado, né? Então aí o Instituto vem suprir justamente essa demanda. Então ele já tem envolvimento conosco já de algum tempo no trabalho de preparação de estagiários, de menor aprendiz. Eles têm todo um trabalho voltado ali para o primeiro emprego. Então é justamente trabalhando também nesse desenvolvimento social da cidade, que vai impactar uma hora ou outra no desenvolvimento econômico da cidade. Então, por isso, nós sempre procuramos trazer o Instituto juntamente nas nossas ações. Especificamente, se tratando do seguro, qual que é o trabalho que a CPG se propôs a fazer juntamente com o IMM? Nós vamos fazer todo um trabalho ali de visitação, de oferta da plataforma de seguros para a carteira de mantenedores do Instituto Mundo Melhor, né? E aí, de contrapartida, porque não existe segredo nessa matemática, né? À medida que esse trabalho comercial ele avança e a associação aumenta as suas receitas, o Instituto Mundo Melhor também faz parte dessa divisão de receitas. Então é uma forma de nós apoiarmos ali o desenvolvimento social da cidade através das ações do Instituto. Sim, é uma troca mesmo aí é uma parceria realmente, né? Beneficia os dois lados, né? E quando entra também a ação do Instituto, ele dá até mais credibilidade também, não que a CPG não tenha, mas ele soma, né? Um somatório. Instituto Mundo Melhor, a CPG, Unimed, né? São aí empresas e marcas, instituições de know-how, mesmo aqui em Ponta Grossa e no nível nacional também, no caso da Unimed. Com certeza. Ou seja, não há nenhum aventureiro em toda esse mix de marcas envolvidas aí, né? Então são empresas sólidas, são empresas que sabem o que estão fazendo, são empresas que já têm um histórico em Ponta Grossa e até Campos Gerais e muitas vezes até em território nacional, né? E, Rafael, eu gostaria de a gente ter que ir para um rápido intervalo ali e na sequência a gente volta para falar justamente desses outros serviços, outros atrativos, né, que a CPG dispõe também para o seu associado. Ótimo. Tá certo? A gente vai então para um rápido intervalo. Na sequência a gente volta com o diretor comercial da CPG, Rafael Lisieri, que vai falar para a gente a respeito de outros produtos também oferecidos para os associados da associação comercial. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Voltamos com o programa Doc.com, agora na segunda parte da entrevista com o diretor comercial da CPG, Rafael Lisieri. Rafael, falávamos então da questão dessa parceria envolvendo os seguros, né? Questão de plano de saúde também, nessa parceria a CPG, Unimed e passando pelo Instituto Mundo Melhor também. Outros fatores, outros serviços prestados aí ao associado da CPG, como que estão nesse momento? Olha, o que nós estamos fazendo já de 5 meses para cá é descentralizado o trabalho da associação comercial e levado esse trabalho para os bairros da cidade. Algo que nós fizemos como projeto para esse ano e vamos estender também para o ano que vem agora, é justamente dividir a cidade em 16 bairros principais. E aí nós montamos um stand da associação e esse stand de maneira itinerante ele fica lá no bairro A, depois vai para o bairro B. E qual que é a nossa meta principal? Fazer uma visitação a todas as empresas daquele bairro, né? Então, justamente como o IBGE mesmo, fazendo um trabalho de porta em porta, identificando os empresários ali da região, coletando informações desse empresário mesmo, que muitas vezes é uma sugestão de melhoria para que a economia do bairro aumente, melhore, enfim, alguma solicitação que ele queira encaminhar para o poder público, tudo isso nós temos coletado
é uma forma de nós ouvirmos mais o empresário e, nesse caso, seja ele associado da associação ou não, porque nós entendemos que o não associado, uma hora ele pode ser, né? Desde que ele enxergue, obviamente, um benefício dentro da associação. Nós falamos em números agora há pouco, né? Nós temos em números redondos aproximadamente 22 mil CNPJs na cidade, entre ativos e inativos, enfim, mas é um número macro nesse sentido. Sim. E nós temos aí números redondos quase praticamente aí 3 mil associados na associação comercial. Então temos um campo ainda muito grande. Algo que tem chamado muito a nossa atenção, Eduardo, esse trabalho visa, obviamente, levar, através da descentralização, levar os serviços da entidade mais próximo da empresa. E quando nós começamos a cruzar esses números, nós encontramos lá 22 mil CNPJs da cidade, mas já hoje especificamente nós já visitamos geograficamente pelo menos 93% do território de Ponta Grossa e não encontramos ainda 2 mil empresas na cidade, ou seja, abertas com placas visualmente identificadas, né? Ou seja, tem muitas empresas ainda que estão dentro de escritórios, em algum prédio, que você não consegue visualizar que ali é uma empresa. Existe uma empresa ali. Exatamente, mas então aí nós começamos a responder outras perguntas, né? Quer dizer, como impactar esse empresário, levar essas soluções da entidade até ele, né? Então é um trabalho de marketing muito agressivo que a gente vai acabar fazendo no futuro. Essa questão de descentralizar, né, até o presidente Sérgio Leopoldo, quando foi lançar, né, esse programa, essa ação, esteve aqui no doc.com falando a respeito de realmente pegar o empresário onde ele está, né, onde, como você falou, aquele trabalho de porta em porta. Isso tem rendido bons resultados? Certamente. Os resultados que nós temos colhido, não só no aumento de número de associados, isso a gente tem percebido internamente, mas o principal resultado que nós conseguimos mensurar nisso, Eduardo, é justamente a melhora na comunicação. Quer dizer, tinha muitas empresas que, embora associadas da associação, não sabiam o que a associação ofertava. Porque utilizava serviço A ou serviço B e esquecia de todo o resto que nós tínhamos. Hoje nós temos pelo menos 30 produtos e serviços, né? E todos eles visam atender uma área específica da empresa, né? De alguma forma nós pretendemos atender a empresa justamente para que a gente possa auxiliar no desenvolvimento dela. Como eu falei há pouco, o desenvolvimento da empresa vai impactar fatalmente no desenvolvimento local da cidade. Então a gente tem colhido bons frutos nesse sentido. Essa questão ali de Ponta Grossa está passando aí por um momento de reindustrialização, né? Aí vindo grandes indústrias. Isso também certamente vai impactar em abertura também de outras empresas menores, né? De menor porte, que vai entrar nesse ciclo, né? Aí, por exemplo, a DAF, né? Que vai começar agora a produzir os caminhões, montar, né? Os caminhões, uma montadora, montar os caminhões aí a partir de outubro, né? E vem várias indústrias satélites e com essas também empresas, né? Vocês têm, a CPG já está pensando, visualizando, né, esse tipo de coisa, algum trabalho específico? Como que vocês estão enxergando esse momento? Ótimo. Isso já é algo que nós pensamos há algum tempo, né? De como nós prepararmos de alguma forma o território da cidade para que essas empresas elas possam se desenvolver de uma maneira sustentável, de uma maneira saudável. Principalmente através das soluções, de tudo que a associação comercial possa oferecer, seja de uma maneira prática ou de uma representatividade, enfim. Mas nós percebemos sim, né, como você mesmo comentou, quando chega uma empresa grande, ela já traz uma série de fornecedores. Esses fornecedores acabam atraindo uma série de prestadores de serviços, né? E por se tratar de relações entre CNPJs, traz um outro benefício para as cidades também. São prestadores de serviços que antes não estavam formalizados e agora passaram a se formalizar, ou pelo menos buscar informações para como se formalizar. Nós temos recebido muitos empresários e muitos empreendedores assim na associação, buscando informações a respeito disso para poder trabalhar com essas empresas. Agora, algo que também chama a nossa atenção e nós temos focado muito nisso é justamente no crescimento das empresas que já estão na cidade, né? Porque realmente muito se fala das empresas de fora que estão chegando. Mas nós, como comentei contigo, nós fazemos semanalmente um trabalho de visitação às empresas, sejam pequenas, sejam grandes, e quando nós visitamos o nosso distrito industrial, por exemplo, se você parar para conversar com 3 ou 4 daquelas empresas, a grande maioria delas vai apresentar para você um projeto de expansão.
ou dobraram a sua planta, ou tem um crescimento de 50%, de 30%, de 40% na planta fabril. Ou seja, isso também mostra um crescimento das empresas que já estão aqui, que também acabam traindo novos fornecedores. Então, realmente, mostra com que a economia da cidade vai dar um salto muito grande aí no futuro. Exatamente, porque a gente pegar um exemplo aqui, Tetra Pak, Maciza, empresas que estão há vários anos aqui, que estão ampliando ou dobrando, né, a capacidade de produção, fora essas que estão vindo realmente para se instalar. Como você falou, um bom momento da economia, um bom momento de atração de indústrias, ela favorece também com que a CPG ela cresça, né, enquanto representa a empresa, uma indústria que representa essas empresas, representa a indústria, né, representa o comércio. E nesse sentido o trabalho está sendo feito. Correto, justamente. Como eu comentei, nós temos ouvido muito essas empresas e o que nós podemos fazer de maneira prática para que isso impacte no trabalho, no desenvolvimento dessa empresa. Nós falamos aí de ampliação da planta dessas empresas, principalmente que já estão aqui na cidade, e uma grande dificuldade deles ainda é a contratação de mão de obra. Sim. Então, o nosso trabalho, como eu comentei, de ter uma expertise também, acumular uma expertise dentro de soluções e produtos de RH, é justamente para fazer com que essas empresas possam ser auxiliadas pela associação Talvez esse comercial. seja o grande desafio realmente agora, né? Certamente. Fazer com que essas empresas, essas indústrias, elas consigam ter uma mão de obra aí que dê conta, né, do trabalho qualificada. E para isso também vários cursos de qualificação através do Sistema S, né, do Sebrae, do Senac, enfim, de vários outros meios para formar, né, esse cidadão, que a oportunidade ela vai ter, mas para quem estiver preparado. Não adianta a pessoa ali ficar esperando bater na porta ou, né, não se preparar, que não vai ter o benefício. Justamente. Então isso tem tudo a ver, né, na realidade. A associação comercial também tem hoje uma área específica para cursos, não só na indústria, mas também para o comércio, porque nós entendemos justamente isso. É uma lógica já conhecida de todo mundo. Quanto mais a indústria quanto mais a indústria evolui, quanto mais ela cresce, mais o comércio também evolui. Porque esse dinheiro vai ser consumido no comércio de alguma maneira, então entra todo esse ciclo, a cidade crescendo de uma maneira geral. Quando você cruza os dados do IBGE, você percebe que em se tratando de injeção na economia, injeção de salário na economia da cidade, nós temos aí um número que passa hoje de 300 milhões de reais por mês que são injetados na economia da cidade, principalmente do comércio, na realidade, através de salários que são pagos aí por toda essa cadeia produtiva, seja comércio, seja indústria, de uma maneira geral. E aí mostra o nível de emprego também da população. Sim. Quanto mais o pessoal se preparar, melhores empregos a população pode alcançar, melhores níveis de salário. Aí nós estamos falando de uma cidade que certamente cresce com isso. Verdade. Falando de uma experiência recente, eu trabalhei na produção do anuário Caminhos dos Campos Gerais no Jornal da Manhã, até que o lançamento foi lá no auditório da CPG. Fiz uma visita na DAF, né? Na DAF Caminhões, e o pessoal realmente tem a determinação, para contratar gente local, valorizar pessoas daqui, e para isso eles fizeram um recrutamento, na época em que eu fiz a matéria, um recrutamento ali mais de pessoas que vão realmente trabalhar com chefia, né? Certo. Que vão gerenciar e tudo mais. E essas pessoas ficaram um tempo na Alemanha, vendo como que funciona lá, ou seja, só essa experiência profissional, né, e esse crescimento que essas pessoas e certamente outras que vão ter quando começar a realmente funcionar de fato, né, já é um enriquecimento aí muito, muito maior, né, muito amplo, e valorizando realmente a mão de obra qualificada. Certamente.
correta. Isso procede. Isso é algo que vai se tornar cada vez mais comum em Ponta Grossa. Como é comum em Campinas, como é comum em grandes centros, na realidade. Como é comum em Curitiba, em São Paulo, Salvador também. Então, quer dizer, Ponta Grossa começa a viver esse momento, esse boom na economia da cidade, né? Então, é importante aí que não só os empresários, né, porque hoje a associação comercial ela representa os anseios dos empresários, mas também que a população de Ponta Grossa se antene com relação a isso, quer dizer, buscar cada vez mais a sua autoqualificação, porque muitas vezes o próprio empresário já tem lá um plano de qualificação, quer dizer, vou investir nesse funcionário, vou investir naquele funcionário, vou investir em curso de capacitação para liderança, para gerências e tudo mais, mas depende da pessoa também tomar o seu passo, o passo a mais e fazer com que esse trabalho também seja facilitado, né? Todo mundo ganha com isso. Tá certo então, Rafael. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Doc.com, trazendo um pouco mais de informações aí a respeito de todo esse trabalho que envolve a Associação Comercial aqui de Ponta Grossa. Muito obrigado. Quero agradecer ao espaço, né, e deixar a associação totalmente à disposição de vocês e da população de uma maneira geral. Tá certo então, essa foi a entrevista com o gerente comercial da CPG, Rafael Lisieri. Com isso encerramos o programa Doc.com dessa semana. Vamos aí estar disponibilizando no site do Jornal da Manhã, no jmnews.com.br, também no site do Plantão da Cidade, no plantãodacidade.com.br. Não esqueça também de dar uma olhadinha lá no nosso blog, no www.blogdodoc.com, que é onde a gente diariamente ali está levando as informações mais relevantes aí de Ponta Grossa e região para você que gosta de se manter bem informado com as coisas locais. É isso aí, um ótimo final de semana para você e até a semana que vem. Doc.com, você bem informado.